Olá, boa tarde, 4 horas da tarde em ponto, domingão, neste frio, e nós vamos falar de economia. Impreterivelmente, 4 horas da tarde, todo mundo aqui entrando. Mila, Fá, Joy, Leandro, Fala Tulala, Ingrid, Jax, Brenda, Laura, Mila, Rodrigues, F. Santana, boa tarde, gente, tudo bem? Sani, tudo bem? Tudo bem? Todo mundo entrando aqui, hein? Bacana! Bom, o que nós vamos falar hoje, né? Vamos dar uma revisão aí, né, da economia, tá? Obrigada, Jaque, pelo elogio, viu? Bacana! Vamos dar uma revisãozinha hoje sobre economia, vamos falar sobre os aspectos básicos que a gente viu aí no decorrer desse semestre todo, inclusive sobre a pandemia também, tá? Vamos começar. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Suzana. Vamos começar então falando um pouquinho do PIB, né? O que é o Produto Interno Bruto? Bom, o PIB, na verdade, é tudo o que é produzido e vendido num país, tá? Isso pode ser tanto produto quanto serviço, mas são produtos considerados produtos e serviços finais. Por exemplo, a gente vai contabilizar lá o carro que foi produzido e consumido, a geladeira, o sapato. Então aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não cair no erro da dupla contagem. O que seria isso? Eu estou contabilizando o carro, né, e a porta, a tinta que eu usei, o espelho do retrovisor. Então isso seria o erro da dupla contagem. A gente não inclui então os produtos intermediários, tá? Bom, então a gente não caindo no erro da dupla contagem, é bem interessante saber o PIB. Por quê? Na verdade, o PIB ele mostra pra gente qual que é a riqueza de um país, ou seja, o termômetro de um país, como é que está a situação. Além disso, para que serve, na verdade, o cálculo do PIB, né? O que a gente tem a ver com o PIB? Qual é a diferença que faz na nossa vida toda? Porque se o país está com um PIB alto, está com um PIB bom, o que acontece? As perspectivas são maiores, portanto, os empresários eles ficam mais contentes e tendem a ofertar mais vagas de emprego. Tendo mais vagas de emprego, os investidores também acabam investindo mais no país, ou seja, sempre é interessante que se tenha um PIB maior no país. Então é isso que ele faz a grande diferença na nossa vida, tá? Conta não, vamos ficar só na parte da teoria e na parte da prática, tá? Hoje conta não, vamos com calma, a gente só tem uma horinha voa, tá? Bom, então, eu marquei algumas coisinhas que é interessante a gente não deixar de ver, tá? Principalmente por que na verdade, o PIB, ele é um bom indicador, mas ele não é um excelente indicador econômico. Porque nem sempre o PIB ele vai estar contabilizando, por exemplo, qualidade de vida, saúde, educação. Porque tem países que têm um PIB super alto, só que a qualidade de vida é super baixa, tá? A gente tem o caso da Índia, que tem o PIB alto, só que a qualidade de vida é péssima, tá? E nós temos o caso da Islândia, onde a qualidade de vida é alta, porém o PIB é baixo. Aí nós temos a questão do Brasil, né? Hoje a qualidade de vida é ruim e o PIB do Brasil é um pouquinho pior ainda, né? E já que a gente está falando de PIB, né? Qual que é a perspectiva que a gente tem aí pro PIB, né? Do próximo ano? Bom, a perspectiva que a gente tem não é tão boa, tá? O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele tem uma perspectiva péssima, tá? Uma queda de 9% do PIB, né? Isso é muito ruim. Já o Banco Central, ele tem uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Ele fez a revisão das expectativas do PIB com a pandemia e para ele, na verdade, o PIB vai cair aí 6,5% e não 9%. Mas, no geral, as perspectivas aí para o nosso PIB não são tão boas, tá? E o que é interessante também, a gente está lembrando aí que existem dois tipos de PIB, PIB real e o PIB nominal. O PIB real, na verdade, ele mede a riqueza de um país, ou seja,
tudo que foi produzido e vendido, ou seja, quantos carros e eletrodomésticos foram vendidos? Foram vendidos 1 milhão de carros, ou seja, são unidades mesmo. Então, quando a gente quer saber se o PIB, né, essa riqueza do país está sendo bom ou não, a gente faz o cálculo do PIB real, né? Então, quando tem aquela pergunta assim, olha, o PIB do país subiu, que legal, quer dizer que o país está mais rico? Não necessariamente, tá? Se foi o PIB real, ou seja, quer dizer que ele tá bem, né? Cresceu ali o PIB, cresceu a quantidade produzida e vendida. Agora, se foi o PIB nominal que cresceu, aí é BO. Por quê? O PIB nominal, ele mede, na verdade, produtos e serviços que foram vendidos a preços correntes, ou seja, ele inclui a inflação. Quando ele inclui a inflação, isso é um problema. Por quê? PIB nominal ele cresceu, quer dizer que a inflação também cresceu junto. E vocês sabem que a inflação é muito ruim, né? Porque a inflação, na verdade, ela corrói o nosso dinheiro no decorrer do tempo. Então, o que é interessante para o país é que o PIB real suba e não o PIB nominal. Só para vocês terem noção, tô olhando aqui na minha colinha, ó. O PIB nominal no ano passado, 2019, foi de 7,3 trilhões a preços correntes, ou seja, é o PIB nominal, a gente não tá falando de riqueza, tá? Estamos falando total aí do PIB. E este ano aqui, no primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos aí o PIB de 1 bilhão e 800 bilhões, mais ou menos, tá? Só no primeiro trimestre. E o nosso PIB real no primeiro trimestre, ou seja, a quantidade de produção, ela caiu 0,25%. Por quê? Né? Teve essa queda de 0,25%. Porque foi justamente quando começou lá a pandemia, tá? Então vocês imaginam, se no primeiro trimestre já aconteceu isso, imagina no segundo trimestre e assim sucessivamente. É por isso que, na verdade, o FMI, o Banco Central, vem com essas expectativas que são péssimas para o nosso PIB, certo? Boa tarde para quem está entrando agora. Bom, então o impacto do PIB na nossa economia, né, é muito importante porque a gente vai estar sabendo aí a riqueza, né, o que está acontecendo com o país ou não e, consequentemente, com a nossa vida, principalmente com a questão de ofertas de trabalho, né? Quanto maior for o PIB, melhor, né, os investidores ficam mais contentes, né, acabam ofertando muito mais emprego, né, e aí a economia toda, né, começa a girar melhor, tem uma circulação melhor de dinheiro na economia. Já no ano passado a gente teve uma subidinha, né, de PIB. Por quê? Existiram algumas situações que possibilitaram o crescimento, né? Que tipo de situações nós tivemos aí? Por exemplo, teve uma oferta maior de emprego, né? Claro que não é o que a gente esperava, mas é uma oferta um pouquinho melhor de emprego. A queda da taxa Selic, que a Selic veio caindo aí desde o ano passado e continua caindo, isso fez, na verdade, com que o mercado de trabalho melhorasse, circulasse mais dinheiro na economia, e também aquelas liberações que nós tivemos do FGTS ajudou muito para a questão de circulação de dinheiro na economia, certo? Bom, nós temos também, deixa eu ver qual que é a perguntinha, que tem uma pergunta aqui para mim, deixa eu olhar aqui. Bom, nós temos também o PIB e o PNB. Vamos fazer a distinção, tá? De PIB e de PNB. Stefan, pergunta do Stefan? Vou falar já vou falar do PNB agora, Stefan, tá? O PIB, então, é o Produto Interno Bruto, né? O que é produzido e vendido no país no decorrer do tempo. E o PNB é o Produto Nacional Bruto. O que significa isso? Vamos lá. PIB, ele tem uma característica territorial, ou seja, tudo que foi produzido e vendido num país em determinado período de tempo, a gente considera PIB. Então, assim, uma empresa brasileira está em território brasileiro, então ela tem o PIB que é brasileiro. Agora, o PNB, ele tem uma característica de nacionalidade. Então, eu tenho ali uma empresa multinacional, a multinacional que está aqui no Brasil, o PIB é da multinacional que está aqui, ou seja, o PIB é do Brasil, e o PNB é do local, né, que é a nacionalidade dessa multinacional. Vamos pegar exemplo aí de uma indústria automobilística, a Renault, por exemplo, tá? A Renault é uma empresa francesa. Então, a Renault que está instalada aqui no Brasil, o PIB é brasileiro. Porém, o PNB, né, ele é justamente da nacionalidade dela, que é na França. Então, normalmente, né, a gente observa que o PNB, ele é maior do que o PIB, onde tem países que têm mais multinacionais. Por quê? As empresas têm que reenviar, né, esses lucros aos seus países de origem. Então, o PNB ele vai estar medindo a questão de nacionalidade
e o PIB vai estar medindo a questão de território, de espaço. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Nunca fazer essa confusão. Falou de PNB, na verdade o PNB está ligado à nacionalidade, seria mande as remessas de dinheiro para o país de origem. Tudo bem? Bom, alguma dúvida em relação ao PIB? PIB e PNB? Se eu passei aí alguma dúvida, me desculpem, coloquem de novo, por favor, que não foi maldade. Beleza, perfeito então. Então vamos continuar aqui com a inflação. Bom, o que é inflação? A inflação, na verdade, ela é um aumento generalizado de preços, tá? Existe uma meta para a inflação. Todo ano tem uma meta, tá? Que o Banco Central coloca. A nossa meta para esse ano foi de 4%. Ou seja, uma meta boa, né? Perto da situação que a gente tá. Só que existe uma banda, né? O que seria essa banda? É uma margem, tá? Essa margem é de 1,5%. O que significa esse 1,5%? Pode ser que a inflação ela pode chegar acima de 4, ou seja, mais 1,5, ou seja, 5,5, ou ela pode chegar até abaixo de 4, né? Abaixo de 4 com esse 1,5, que seria 2,5. Então, a gente pode ficar nesse limite, né? De 2,5, 4, que é a meta, ou 5,5. Não saindo disso, tá tudo bem, tá? Então, essa é a nossa meta aí para este ano, que está sendo cumprida, tá? Sem problema, Suzana, fica tranquila. Vou subir sim, vou subir o vídeo, pode ficar tranquila. Bom, e aí o que acontece? Qual que é o nosso patamar? Em abril, né, a nossa inflação ali, em termos do IPCA, nós estávamos com menos 0,31, ou seja, deflação, tá? Não foi inflação, queda nos preços. Por quê? A maioria dos comércios estavam fechados, voltaram aí a abrir na semana do Dia dos Namorados, né? Começou a abrir, alguns já começam essa semana, outros semana que vem, então vai ter uma mudança nisso. Já em maio, a gente observou que teve mais deflação, ou seja, a inflação ela caiu aí, foi em menos 0,38, ou seja, exatamente porque o comércio está parado, então realmente a tendência é que as pessoas comprem mais, portanto a inflação caia mesmo, tá? E aí nós temos vários índices de inflação. Qual que é a diferença desses índices inflacionários? Na verdade, a mudança é justamente de como que você faz a coleta de dados. Então, cada índice inflacionário, a gente vai coletar dados numa data específica. Por exemplo, eu posso coletar nos primeiros 15 dias do mês ou nos 30 dias do mês. E outra diferença que a gente tem é a questão da faixa salarial. Então, quais são os produtos que eu estou investigando ali, que aumentaram ou diminuíram o preço? Produtos que aquela faixa salarial de 1 até 4 salários mínimos consome, ou de 1 até 40 salários mínimos, tá? Então a gente tem essa diferença aí, então é isso que vai distinguir de um índice inflacionário do outro. O índice mais conhecido que a gente tem, né, que é o medidor oficial da inflação, é o IPCA, tá? Que é Índice de Preços do Consumidor Amplo, tá? Esse índice, na verdade, ele é calculado em cima da POF, né? Que seria justamente a pesquisa de orçamento familiar. O que essa pesquisa de orçamento familiar, ela mede? Basicamente, qual que é o custo de vida da população? Qual que é o preço do arroz, do feijão, da passagem de ônibus, né? Tudo isso faz parte do IPCA. Então, se esses produtos aumentaram, o IPCA sobe. Se esses produtos diminuíram, o IPCA cai, né? Por que a gente teve uma queda aí? Porque a gente teve a questão de diminuição, né, do comércio, da atividade econômica, então os preços dos produtos caíram. Preço do combustível. O combustível também, ele puxou muito o IPCA para baixo, né, porque o preço do combustível ele caiu, passagens aéreas também caiu. O que a gente teve um aumento foi justamente nos eletrodomésticos e tudo que é utensílio, né, de informática para a internet, que é o que a gente mais utiliza, né, fez com que o preço subisse um pouquinho mais desses produtos. É basicamente a lei da oferta e procura. Quando você tem uma procura maior por um produto, o preço, consequentemente, ele vai aumentar, né? E quais são as causas que nós temos da inflação ou os tipos de inflação? Temos vários, tá? Eu vou dar uma relembrada aqui em dois. Nós temos a inflação de demanda e a inflação de custos. A inflação de demanda, na verdade, é uma inflação que é causada pela própria população, que compra mais, tem um excesso de demanda, o excesso de procura por algum produto. É aquela história, eu quero comprar tomate,
mas não tem tomate na economia, ou tem muito pouco tomate sendo ofertado. O que vai acontecer? O preço do tomate vai subir. Então vocês imaginam isso tudo na economia com vários produtos. Realmente o preço vai bombar. E já a inflação de custos é uma inflação de repasses, ou seja, é uma inflação por custos de produção. Então, basicamente assim, suponha que eu tenho uma vendinha lá e eu vendo bolo, mas o preço do leite aumentou, o preço da farinha aumentou, então eu tenho que repassar para o meu bolo, para a revenda. Então, seria ali um aumento ocasionado pelos custos de produção. E é óbvio que no Brasil, né, nós temos todos os tipos de inflações possíveis, né? A nossa inflação passou a ser mais controlada a partir do Plano Real. Antes do Plano Real, nós tivemos momentos de inflação muito alta, que chegava ali a 4 dígitos, né? Onde a gente recebia o salário, tinha que ir já lá no mesmo dia no supermercado fazer compra, porque senão o seu dinheiro estava sendo corroído. Porque se você comprava lá um carrinho inteiro de supermercado, no dia seguinte você comprava meio carrinho, no outro dia 1/3 do carrinho, era mais ou menos assim. Então veio o Plano Real justamente com o objetivo de sanar a inflação. Então, independente do que tenha ocorrido, o real foi bom, né, porque ele conseguiu cumprir com o objetivo dele, que era justamente sanar a inflação. Quais são, né, as consequências geradas pela inflação? Bom, primeira coisa é a distribuição de renda. Por quê? O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, né? Por quê? O rico, na verdade, quem tem uma condição de vida melhor, isso, é isso mesmo, na época do Collor, isso que você está comentando. Então, o que acontece? O rico, a pessoa que tem uma condição de vida um pouco melhor, ela consegue fugir da inflação. Como? Ela compra os seus itens essenciais, mas ela consegue pegar a sua sobra e colocar em investimentos que tenham taxas de juros acima da inflação. Porém, quem tem uma condição de vida menor, pessoa mais pobre, não dá, porque o que ela está recebendo ali, basicamente, ela gasta para se sustentar. Então, não existe sobra. Se não existe sobra, não tem justamente como você investir, tá? E é por isso que a distribuição de renda, ela piora, né? Nós temos sérios problemas de distribuição de renda no Brasil por conta da inflação e agora por conta da pandemia, isso aumentou e vai aumentar mais a questão da má distribuição de renda, tá? Uma outra consequência que a gente tem bem importante é na balança comercial, tá? Nós temos, a nossa balança comercial, ela é formada, né, de exportação menos a importação, tá? Exportação seria tudo que a gente, na verdade, manda para fora, eu produzo aqui internamente e mando para fora, e importação, na verdade, é tudo que eu compro lá de fora, tá? E quando está a inflação aqui, internamente, a tendência é que o produto interno, ou seja, os produtos, né, internos fiquem mais caros. E aí a gente tende a comprar lá fora, exportar mais. Se exporta mais do que importa, a gente vai ter um desajuste, né, na balança comercial, nós vamos ter um desequilíbrio, né? O que seria esse desequilíbrio? Na verdade, é o que nós chamamos de déficit na balança comercial, onde a exportação está maior que a importação. Ou seja, a gente está comprando muito mais lá fora do que aqui dentro, porque aqui dentro o produto está muito caro. E outro problema é a expectativa. Quando se tem uma inflação alta, o empresário ele fica com medo de investir, com medo de comprar mais produtos, com medo de contratar mais. E isso faz com que a expectativa caia e automaticamente o PIB do país também cai. Ou seja, inflação alta é ruim, tá? E como que a gente faz, então, para conter a inflação? A inflação a gente pode conter de forma que diminua a demanda da população ou diminua os gastos do governo, né, que é mais difícil acontecer isso, e também uma outra forma é mexendo com a tributação, né, que seria aumentando ali impostos, né, que é o que mais tem acontecido. Então, para sanar a inflação, a gente tem dois tipos de política, ou uma política monetária ou uma política fiscal. A política monetária, ela tende a mexer com a circulação de moeda, de dinheiro na economia mesmo, tá? Papel moeda ou moeda. E a política fiscal, ela mexe justamente com os gastos do governo e também com a tributação. Ela pode aumentar, diminuir a tributação, aumentar ou diminuir os gastos do governo, tá? Bom, então, quando a gente fala de política fiscal, é muito mais difícil mexer ali, porque é difícil hoje você ter uma diminuição de gasto do governo, é muito mais fácil você ter um ajuste ali na tributação, que é o que a gente sofre ali há muito tempo com a tributação alta no país.
Então, normalmente acontece mais os movimentos com a política monetária. Então, quando se tem inflação alta, a tendência é que se mexa na política monetária a fim de diminuir a circulação de moeda na economia, tá? Diminuir a liquidez da economia. Bom, dentro da política monetária, nós temos alguns instrumentos que a gente pode estar utilizando para controlar, para conter a inflação. Um dos instrumentos que nós temos aí é o compulsório, temos a taxa de redesconto, a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, compra e venda de títulos públicos, né? Então são algumas táticas, algumas ferramentas, né, que têm sido utilizadas para controlar a inflação. Vamos começar com a primeira, né, que é justamente o compulsório ou o recolhimento compulsório. O que seria o recolhimento compulsório? Na verdade, ele é um depósito que fica lá no Banco Central. Então é assim, todo o dinheiro que se coloca no banco, eu não vou ficar falando o nome de banco para não fazer comercial, né? Então todo o dinheiro que você vai lá e coloca no seu banco, parte dele vai para o recolhimento compulsório, ou seja, fica lá no Banco Central, né? O Brasil, por exemplo, ele tem ali os maiores compulsórios do mundo, porém ele tem diminuído bem aí o compulsório dele, porque na verdade ele está querendo circulação de dinheiro na economia, né? Então a gente não está com inflação, a gente está com deflação. Então, ó, o compulsório em março caiu de 25% para 17%, ou seja, deu uma boa diminuída, porque na verdade se pretende uma liquidez maior, que as pessoas fiquem com mais dinheiro em mãos. Porque toda vez que você tem ali um aumento de compulsório, na verdade é uma forma de restringir, né, o crédito, restringir dinheiro da população, e aí eles gastam menos. Então isso faz com que a inflação recue, tá? Então essa daí é uma das formas que é o nosso compulsório. A outra forma que nós temos é a taxa de redesconto. O que seria a taxa de redesconto? Do mesmo jeito que nós podemos pegar dinheiro emprestado do banco comercial, o banco comercial, ele também pode pegar dinheiro emprestado de quem? Do Banco dos Bancos, que é o Banco Central. E o Banco Central, ele cobra uma taxa para esses bancos comerciais. Essa taxa chama-se taxa de redesconto. É basicamente uma taxa de empréstimo que o Banco Central, né, cobra dos bancos comerciais, aquele banco que você tem conta, que é o banco comercial, tá? Bom, então quanto maior for a taxa de redesconto, mais os bancos vão ficar comedidos de não querer pegar empréstimo com o Banco Central. E automaticamente ele vai emprestar menos para a população, então a gente acaba pegando menos emprestado. Tudo isso para quê? Para diminuir a circulação de dinheiro na economia. Então essa foi a segunda forma de a gente conseguir conter a inflação, tá? A gente viu aí o compulsório, a taxa de redesconto, e nós temos a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia, né? Então uma forma de conter a inflação é aumentar a taxa Selic. Nossa taxa Selic sempre foi alta. No ano passado a gente estava em 14,25%. E aí ela veio caindo, e agora esse mês ela está em 2,25%. Ou seja, a taxinha está bem baixa. Qual que é a intenção aí do Banco Central baixando a taxa Selic? É gerar liquidez, né? Porque se não tem inflação, então, pum, derruba a taxa Selic para conseguir liquidez. A cada 45 dias, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, ele tem 2 reuniões para definir o que acontece com a taxa básica, né? Existe aí mais uma outra reunião esse ano, que a previsão é baixar mais um pouquinho só a Selic. E aí está sendo um problema, porque a maioria dos investimentos em renda fixa estão caindo, exatamente por conta da queda da taxa Selic. Poupança que já não valia nada, está valendo nada menos, justamente porque a taxa Selic está caindo muito, tá? E vai cair mais um pouquinho também, tá? Essa é a previsão. Bom, já que a gente está falando aí de taxa Selic, né? A gente vai entrar aí no próximo instrumento, né? Que seria a compra e venda de títulos, né? Que é uma forma de conter a inflação. E a gente já vai fazer um link aí com a Selic. Por quê? Vamos por partes. O que é título público? Bom, o governo, ele tem dívidas, né? E com esse problema todo da pandemia, né? Esse auxílio emergencial, os equipamentos que tiveram que comprar para os hospitais, ou os próprios hospitais de Campana, etc e tal, né? Tudo fez com que o gasto do governo aumentasse mais e a dívida pública subisse,
né? Existe a previsão de no final do ano a gente tá com a dívida pública em 80% do nosso PIB, ou seja, é muita coisa, né? É bem alto e bem perigoso isso. Então, como que o governo faz para se financiar? Ele usa o título público. Na verdade, o título público é um papel, né, de uma dívida do governo. E qualquer um pode comprar um papel, então qualquer um de nós podemos comprar um título público. Mas o que, que a gente ganha comprando um título público? Rentabilidade, tá? Não existe almoço grátis. Então você compra um título público e você vai ter uma rentabilidade em cima disso. Como é que você faz para comprar um título público hoje? É simples, você pode ir lá no site do Tesouro Direto, Tesouro Nacional, e comprar o título. Hoje, basicamente, com R$36 você consegue comprar um título, tá? Então você tem que ter CPF, uma conta, já é o suficiente para você comprar um título. Então, você pode comprar o título com o seu banco, né? Você tem que ver qual é o seu banco, nem todo banco tem título público, ou pode comprar via corretora. Porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem corretoras e bancos que cobram ali uma taxa administrativa e tem outros que zeram essa taxa administrativa, tá? Então, para que o título público hoje a gente utiliza? Normalmente é para investimentos mais a longo prazo. O que você tem que ter em mente é o seguinte: qual é o seu objetivo na hora de comprar um título público? O que você quer, né? Você quer comprar um carro, uma casa própria, você quer fazer, por exemplo, uma aposentadoria? Então, tudo isso você tem que deixar bem claro na tua cabeça qual que é o objetivo para que você consiga comprar um título que seja bem do seu perfil. Porque hoje a gente tem títulos de 1 a 3 anos, de 1 a 5, 10, 15 anos. Então, depende muito, sempre qual que é a regra. Quanto mais dinheiro você põe no título e mais tempo, ele fica ali guardadinho, com certeza você vai ter uma taxa de juros maior, tá? O que tem que ter em mente, que muita gente confunde, ele não é considerado uma reserva de emergência, tá? Algumas pessoas até falam que é, mas não é, porque na verdade a reserva de emergência é algo que você pode tirar a qualquer momento e que você não vai ter perda com aquilo. Por exemplo, poupança é um péssimo investimento, mas ele é considerado uma reserva de emergência, tá? Hoje, por exemplo, quem tem reserva de emergência está usando nesse momento de pandemia. Quem não tem a reserva de emergência normalmente está se lascando literalmente com dívida, tá pegando empréstimo, financiamento, que seja, né? Então, depois que você fez ali a sua reserva de emergência, aí sim pensa em algum tipo de investimento. No caso, a gente está falando aqui do título público, né, que é uma renda fixa, tá? Ah, mas minha pergunta é assim, mas eu posso perder com o título público? Pode, é mais difícil você perder. Por quê? Quando você compra, por exemplo, uma renda variável, que é uma ação você está comprando um pedacinho de uma empresa, tá? Se essa empresa falir, automaticamente, bum, você perdeu tudo que você colocou ali. Porém, né, o título público, como é que você vai falir? Se o governo falir, né? Se o governo deixar de pagar a dívida pública, por exemplo, entrar em moratória, aí você perdeu o que você investiu, porque você, na verdade, comprou ali um pouquinho da dívida do governo, tá? Então, hoje é mais fácil você perder com ação do que perder com o título público, tá? Previdência privada, se é bom? É um bom investimento, sim. Você tem que ver só a questão da taxa de juros, porque hoje a gente tem vários tipos de previdência privada. Só tem que ver o que ela vai estar atrelada, qual que é a taxa de juros, mas a previdência hoje é ótimo investimento, até mesmo porque com a questão das mudanças, né, que nós tivemos aí na previdência do governo, né, na pública, então muitos de nós não vamos nos aposentar. Eu sou uma, por exemplo. Então a melhor pedida que você tem é justamente a previdência privada ou a previdência complementar, tá? Essa é perfeita. Sempre eu indiquei e agora eu indico mais ainda, tá? Bom, então, em relação... bacana. Depois a gente quiser, eu vou passando para você mais alguns detalhes, tá? Da previdência privada. Bom, então em relação aos títulos, a gente tem que se atentar em duas coisas. Que título que você quer comprar? Será que você tem aversão ao risco ou você justamente gosta do risco? Vamos por parte. Hoje a gente tem o título pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido, tá? O
pré-fixado é aquele título que você comprou e quando você fez o acordo ali no contrato, você já sabe quanto você vai receber. Por exemplo, você fez um acordo ali de 3% ao ano e você vai receber o seu título daqui 5 anos, tá? Ok. Só que para você garantir, né, essa rentabilidade nos 5 anos, o seu dinheiro tem que ficar lá nos 5 anos. Ah, mas eu preciso tirar. Não é para tirar, porque ele não é reserva de emergência, ele é um investimento. Mas suponha que você tire, né, você venda, você compre, o governo recompre esse título teu. Bom, você vai perder aquela rentabilidade, você tem mais a questão, né, da taxa administrativa e tem imposto de renda. Você não pode esquecer isso também, porque quando você retira o seu título, você vai pagar imposto de renda em cima dele, porque ele é um investimento. Então, tudo isso a gente tem que contabilizar. Isso seria um título pré-fixado, tá? Então, hoje, né, o pré-fixado, ele tá valendo mais do que o pós-fixado. Por quê? Vamos lá. O pós-fixado, normalmente, ele vai estar atrelado ou ao IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que está baixo, por conta da deflação, ou ele vai estar atrelado, por exemplo, à taxa Selic. A taxa Selic está super baixa, está em 2,25, então você está perdendo também, tá? Então hoje o pré-fixado ele está valendo mais do que o pós-fixado. Claro que o pós-fixado ele está valendo menos esse ano, tá? Logo mais a Selic volta a subir para o ano que vem e aí você volta a ganhar dinheiro. E a gente tem os títulos híbridos também, né? O híbrido é o seguinte, você tem ali o pré-fixado, já tem uma taxa e também tem a Selic, por exemplo. Então você tem ali um pré e um pós junto. Então nós falamos que é um investimento que seria híbrido, tá? O que é interessante é que, independente de ser pré ou pós, respeitar os períodos, tá? Respeitando os períodos, você garante ali a sua rentabilidade. O IPCA, respondendo a pergunta, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Ele, na verdade, é um medidor oficial da inflação. Com ele, a gente sabe se a inflação está alta ou baixa, tá? Então, a gente sabe que a inflação está baixa porque ele está caindo. Esse mês, no finalzinho desse mês já, semana já é finalzinho do mês, né? A gente vai saber mais ou menos quanto que foi aí em junho. Provavelmente ele deve ter dado uma pequena subida por conta do Dia dos Namorados, que fez com que a economia agitasse um pouquinho mais, a questão dos shoppings que voltaram a abrir, tá? O que tem que ficar claro é o objetivo. Qual é o teu objetivo? Tendo o seu objetivo em mente, é muito mais fácil definir que tipo de título você vai comprar, um pré-fixado, um pós-fixado, um híbrido e principalmente a questão de prazo, né? Qual que é o prazo que você vai aguentar ficar com esse título ali guardado, tá? Claro que o governo ele utiliza, né, a venda de títulos justamente para diminuir a inflação, né? Mas é uma forma que ele também tem de sanar a dívida pública, tá? Então, recentemente, essa venda de reservas do Banco Central, né, a venda de reservas americanas do Banco Central foi uma jogada de mestre justamente porque essas reservas do Banco Central, provavelmente, elas vão lá para o Tesouro, que ajudam, Tesouro Nacional, que ajudam a pagar a dívida e automaticamente os investidores começam a se interessar novamente pelos títulos, né? Porque hoje os títulos estão valendo muito pouco pela questão da diminuição da taxa Selic, tá? Toda a renda fixa, na verdade, ela está valendo muito pouco por conta da diminuição da Selic. Dá para comprar vários títulos, tá? Você pode comprar um título pré-fixado, um pós-fixado, um híbrido. O que é interessante, sabe? Aquela velha história, não colocar todos os ovinhos numa cesta só. Então você compra lá um pré, compra um pós, porque hoje, quem tem só pós-fixado tá chorando, porque tá justamente a Selic tá caindo e o IPCA também. Mas se você comprou um pouquinho pré, então você perdeu no pós, mas você está ganhando no pré. Então o interessante é que você compre vários. E assim, é barato, não é caro. Com R$36 você já compra um título. Mas o que eu digo que é melhor? Espera um pouquinho, junta um dinheirinho melhor e compra um pouquinho mais, porque você tem taxa administrativa. Então, hoje, no próprio site do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, você consegue fazer um cálculo. Por exemplo, você vai lá e coloca o seu objetivo. Ó, eu quero receber, por exemplo, daqui 5 anos, R$30 mil. O que eu tenho que fazer hoje? Né? Então, aí ele coloca ali para você. Ele vai te dar um valor que ou você pode investir de uma vez só um determinado valor para você ter
esses 30 mil, ou você pode investir mensalmente. Então, em vez de você pagar lá um empréstimo, uma parcela de um carro, por exemplo, você vai aplicando dinheiro e faz o dinheiro trabalhar por você. Então, você não está pagando uma prestação, você está colocando dinheiro e o dinheiro está trabalhando por você. Então, é uma forma, ou você põe de uma vez, ou você vai colocando parcelinhas mensais. Então, em relação ao pré, ao pós, então, o que acontece é assim, às vezes a gente tem o pré e o pós bom, tá? É que neste momento da pandemia, com a diminuição da taxa Selic, a gente está tendo o pós muito ruim. Por quê? A Selic caiu muito e o IPCA também. Então, o pós está muito ruim, tá? Então, a gente tem o menos pior, que seria o pré, tá? Mas o pré, ele tá bom, depende do quanto que você vai investir e do tempo que você vai deixar o seu dinheiro lá, tá? Mas não necessariamente, às vezes os dois estão bons. Mas é interessante, sempre quando comprar, compra um pouco de cada um, porque é melhor, é mais viável, tá? Acho que financeiramente é mais viável. Porém, agora, o momento é o momento da renda variável. A renda variável justamente seriam as ações, né? Só que para comprar ações, a gente tem que entender um pouquinho mais, porque você pode comprar uma ação e pode perder muito dinheiro comprando essa ação. É isso que tem que tomar cuidado, tá? E aí quem ganha dinheiro com a ação é quem está comprando e vendendo, quem está o dia inteiro ali observando como é que está o mercado, como é que está o setor específico, observando o relatório da empresa. Então, nem todo mundo tem esse tempo, né, de ficar analisando os relatórios. E acaba, às vezes, comprando o título público, ele fica lá e deixa a perder de vista. Só tem que tomar cuidado com o tipo de corretor e banco, né, porque a taxa pode ser alta, a gente não pode esquecer que na hora de tirar o dinheiro tem que pagar imposto de renda disso. Então, se você compra um valor muito pequenininho, vou comprar um título só de R$36, dependendo da taxa administrativa do imposto, você perdeu, né? Aí não adiantou nada. Então, como que você pode adquirir? Tem duas formas, né? Você pode entrar no site do Tesouro direto, né? Você vai... o site do Tesouro, ele vai mostrar para você todos os bancos que vendem os títulos públicos e todas as corretoras, tá? Então, o que você tem que fazer? Entrar em contato com um desses bancos, ver se você é correntista de um desses bancos. Por exemplo, se você vai comprar, você é correntista de um banco e esse banco ele não faz esse tipo de negociação, você vai ter que ir num outro banco e abrir a conta lá. Então, para você garantir ter certeza da veracidade do banco, da corretora, entra direto no site do Tesouro, que ele vai mostrar uma lista das corretoras e dos bancos. Aí você pode entrar em contato ou com o banco ou direto com a corretora. Tem corretora que tem 0% ali de taxa administrativa. Tem outras que tem 0,34%. Tem as mais tops no mercado, as mais conhecidas, elas vão colocando umas taxas um pouquinho maior. Santiago tá falando que ele saiu da caverna com a minha aula. Obrigada, hein? Gostei. Gente, alguém tinha colocado uma pergunta, que a pergunta já foi e eu não vi. Coloca de novo aí, por favor. A pergunta subiu, eu não consigo ver mais. Acho que eram duas perguntas, gente. Coloca de novo aí. Era alguma coisa sobre o título. Faço sim. Pode deixar que agora, nesse período de quarentena, eu vou fazer... inclusive vai ter um curso aí específico de investimento em mercados de capitais, investimento em renda fixa. Eu vou fazer um passo a passo, porque muita gente está perguntando isso de como fazer investimento. É verdade, concordo, Santiago. Às vezes a gente perde dinheiro ali, tem muita gente que perde dinheiro deixando na poupança, né? A poupança, na verdade, a gente indica hoje para uma questão assim de reserva de emergência, né? Tem a reserva de emergência só ali, do resto tem que investir mesmo. Então, Ailton, a questão da venda de ação, você pode comprar hoje e vender amanhã, né? Não tem muito essa questão, ou você compra hoje e vende hoje mesmo, né? Você pode comprar uma ação em baixa hoje de manhã, amanhã de manhã e vender a parte da tarde se ela estiver na alta, tá? Não tem muito essa questão de regra. O título não, o título você tem um prazo. Todo mundo quer ficar rico, né? Então, Eric, essa história aí de poupança de banco público e poupança de banco privado, o que é melhor, não existe isso, porque a taxa da poupança é a mesma, né? A gente tem aí a TR e a TR, né, que é a taxa referencial, que está em cima da Selic. Então, isso aí é mito. Tem mais alguém que tinha colocado alguma dúvida que subiu? Eu não vi. Se tiver, já coloca aí, gente. Perdão, passou e eu não vi. Que é rapidinho. Que eu tô olhando aqui, que é mais fácil que ficar olhando aqui, que tem muita luz e eu não enxergo. Detalhe, né? Quem tem título público agora não é pra ficar desesperado e sair vendendo, não. Eu lembro que tinha uma pessoa que tinha falado que tinha título público para 2025, né? Mas não é para vender. Se você vender agora, você vai perder muito dinheiro,
Você vai perder com a taxa administrativa, vai perder com o imposto de renda. E fora que você perde aquela rentabilidade que você já tinha deixado ali no contrato, tá? E, Santiago, um dia inteiro é pouco, viu? Tem que ficar aí um mês só falando de finanças, de economia. Mas calma, aos pouquinhos a gente vai aprender. E outra, a gente acaba aprendendo no dia a dia, viu? Tem muita coisa que a gente aprende no dia a dia mesmo. Principalmente quando a gente fala de mercado acionário, né? Então a gente tem algumas contas, né, que é lá com a média móvel que a gente consegue descobrir lá o preço de uma ação. Mas não é só isso, né? Você tem N fatores que tem que analisar, você tem que analisar o cenário, qual é o setor específico, né? Com a pandemia, muitos cenários acabaram mudando, né? Analisar relatório de empresa, ali ver o balanço da empresa também, isso daí tudo é importante, olhar tudo, tá? Todos os lados ali, tá? Para ganhar dinheiro. O que tem que fazer, na verdade, é deixar o dinheiro trabalhar por você, né? Quando o dinheiro tá ali na poupança, o dinheiro ele não tá trabalhando por você, você tá trabalhando por ele, né? Se a gente teve épocas que a inflação corroía o dinheiro da poupança, porque a taxa de inflação era muito maior do que o dinheiro que estava na poupança, então era mais fácil gastar do que deixar ali na poupança, tá? Não é o nosso caso agora, que a inflação tá baixinha, né? Mas logo mais ela vai voltar a subir. Aí vocês vão perceber que quem está perdendo dinheiro com título público hoje vai começar a ganhar, porque a taxa vai subir e o IPCA, que é o medidor oficial da inflação, também vai subir. Aí o mercado vai mudar completamente. Então, Caio, peraí, foram duas perguntas aqui. Em relação... Caio, eu gosto muito da questão do Infomoney, que é legal, o valor econômico também é muito bom, tá? Eles falam um pouquinho economês, mas tem uma veracidade, porque hoje tem muita fake news, então tem que tomar cuidado. Então, eu gosto mais dos dois. Pegadinha, Gu? Não tem pegadinha não, viu? Pegadinha não tem não, eu acho que o principal, eu acho que é lembrar dessa questão. Hoje eu fiz um apanhado, né, para evitar as pegadinhas, que seria PIB, diferença de PIB nominal, PIB real, PNB. Eu acho que isso que pode dar algum tipo de pegadinha se você não souber o conceito. Do contrário, é bem tranquilo, tá? E como guardar dinheiro, eu acho que independente de quanto se ganhe, dá para guardar alguma coisa, nem que você guarde assim, vai, R$5 ali naquele mês, que seja que tá mais duro possível. Então, tem como, é você basicamente evitar aqueles gastos que são gastos supérfluos, é reduzir mesmo, reduzir. Esse mês, por exemplo, eu não vou ao cinema, esse mês eu não vou jantar fora, sei lá, 4 vezes no mês, vai jantar menos. Com a pandemia, né, muita gente economizou, porque você não tem muito onde sair, então você não vai jantar fora, você não vai no cinema, você vai menos ao cabeleireiro, então tudo isso faz com que você gaste mais. Então, uma forma de você conseguir guardar dinheiro é reduzir, né? Diminuir as viagens. Não adianta, a gente tem que apertar os cintos. Eu tenho um amigo economista que ele fala assim, olha, você tem que evitar em festa, viu, Mônica? Evita festa, evita casamento. Eu falo, eu tenho que evitar casamento mesmo, porque mulher gasta mesmo. A gente tem que comprar roupa nova, cabeleireiro, presente. Então, a gente sempre brinca assim, olha, evita ir eventos assim, porque você vai gastar mais, vai ser pão duro. Então, uma forma de você economizar é assim, por um período, você tem que... A gente trabalha muito com trade-offs, que são escolhas. Então, você tem uma escolha, ou você vai guardar dinheiro, ou você vai se divertir hoje. Mas, claro, é um período só, né? Porque a gente também precisa viver, né? Exatamente, isso aí. Dinheiro tem que ser o nosso escravo e não agente do dinheiro, isso aí. Boas perspectivas de mercado facilitam o investimento, sim. O ruim é que os nossos investimentos não estão bons justamente porque a gente não tem boas perspectivas, a começar do PIB, né? O Stefan perguntando aqui, professor, a unificação do euro foi benéfica para o mercado mundial e também para o mercado brasileiro? Ainda lembro das moedas de quase todos os países, os blocos. Bacana a pergunta. Olha, sim, tá? Mas com a questão da pandemia, tudo mudou, tá? Então hoje fica difícil, né? A gente fala, olha, foi bom naquele momento, mas agora tá ruim para tudo. Camila comentando aqui, ó, mas onde investir se poupar não dá dinheiro? Então, a questão é, guarda para sua reserva de emergência, por exemplo, ali na poupança, e aí sim você pode fazer um investimento na renda fixa, que seria os títulos públicos, ou nas ações, na renda variável, nas previdências complementares, a previdência privada também, são vários tipos aí de investimentos interessantes, tá? Vocês se sentiram aí motivados para investir em título público?
Então, Caio, verdade, muita gente está falando do Nubank e na rentabilidade que é pouca e nas taxas aí que são praticamente zeradas, tá? Ele é uma boa opção. Luan comentando aqui, ó, professora vi que no ano que vem, tanto a China quanto a Índia vão ter uma alta no PIB. O Brasil, com os BRICS, poderia tirar vantagem nisso? Não necessariamente, tá? Depende. Depende aí dos fatores, depende do que vai acontecer com a pandemia. Tá? A gente, nesse momento, a gente tem que esperar passar esse período da pandemia, voltar à economia normal para que a gente consiga tirar proveito de alguma coisa. É basicamente, sabe, acertar a casa, é limpar a casa primeiro. Oi, Eric, qual que é a dúvida em relação à poupança? Suzana, vale a pena fazer previdência sim, tá? Vale a pena. Independente da idade, o bom era você ter feito com menos idade possível, mas vale a pena sim, tá? Só ver o que ela vai estar atrelada, qual que é a taxa, só isso. Tem que tomar cuidado aí. Mas a gente pode conversar também a parte ou pelo grupo, tá? Eu posso estar passando para vocês essas dúvidas específicas. Porque como a gente tem 1 hora, então eu não consigo entrar na previdência aqui, tá? Senão eu teria que explicar vários assuntos que a gente ultrapassaria 1 hora. Então, Eric, se a poupança, se o banco privado vier falir, realmente a gente está lascado, né? Então, a poupança, a gente perde tudo. Perde a corrente, perde a poupança, perde tudo. Seria a mesma coisa se o governo falir, entrar em moratória. A gente perde o título público que a gente investiu. A mesma coisa, comprei ação da Vale e a Vale faliu. Eu perdi todo o dinheiro também, tá? Banco público é a mesma coisa. Dependendo se é banco privado ou público, você perde. Ou seja, não pode falir, mas não vai falir também, né? Antes eu dizia assim, uns 2 anos atrás, que título público era a melhor coisa do mundo, né? Que assim, você deixa o seu dinheiro lá e não tem que ficar pensando, deixa como se fosse uma aposentadoria para você a longo prazo. Porém, a gente não tinha todo esse problema de dívida pública alta, né? Então assusta um pouco a dívida pública alta, se assusta nós, né? Aqui você imagina o investidor externo, como que ele olha o Brasil. Ele olha com um olhar muito ruim, temeroso. Então eu falo assim, eu não ponho a mão no fogo mais pelo título. Ele vale, mas eu não vou dizer assim, é 100% de certeza, como eu estava dizendo ali há 2, 3 anos atrás, tá? Mas é interessante, é o tipo de investimento que eu faço também. Eu uso ele mais como aposentadoria mesmo. E é indicado para longo prazo. Certo, gente? Beleza? Mais alguma coisa? Aproveitem porque amanhã começam as dolorosas, né? Não, tô brincando, a minha vai ser tranquila. Foi mais um bate-papo mesmo, principalmente para lembrar os conceitos principais, e são conceitos que a gente está usando hoje, né? Se fala muito do PIB, questão de inflação, IPCA, são coisas que a gente está observando aí, que vocês observam no noticiário. Então, basicamente, assim, não tem economês, né? A gente tem justamente a simplicidade da economia, que na verdade é uma coisa muito simples. Pergunta aí, ó, diante da nossa situação atual, a melhor opção para comprar o título seria o pré? Então, agora, o melhor seria o pré, mas o que você tem que ter em mente é que o pós volta a subir. Provavelmente no início do ano que vem ele volte a subir por conta da Selic, por conta do IPCA, tá? Mas no momento agora é o pré. Vai, Camila, vai ser alternativa. É tudo alternativa, tá? Em relação às provas, todas serão alternativas, tá? Bom, e depois, então, quem for comprar título público, ou a questão da previdência, ou ação, depois pode falar comigo que a gente vai conversando, tirando dúvida passo a passo, tá? Vai ficar gravado sim, Suzana. Daqui a pouquinho eu vou subir aqui no Instagram. E na semana eu vou mandar pro canal, provavelmente eu vou fazer algumas edições, aí eu mando pro canal por conta do tamanho, né? Vou cortando ele aos pouquinhos e vai lá pro canal também, certo? Fica tranquila porque a gente sabe que tem a questão das brigas das operadoras hoje, né? Aqui em casa tem 2, por exemplo, né? Se falha uma, tem a outra e às vezes as 2 falham ao mesmo tempo, então fica tranquila. Então, Cristiane, tem sim. Aquilo que a gente viu na revisão das aulas dessa semana, né, aquela parte de cálculo, por exemplo, equilíbrio de mercado, equações de demanda, oferta, isso aí com certeza terá, tá? Um cálculo de equilíbrio de mercado, um cálculo de equação de demanda e oferta. E as outras questões, que são questões de múltipla escolha também, alternativas, que são essas coisas que a gente comentou agora. PIB, PIB real, PIB nominal, PNB, título público, inflação, né? A questão de como conter a inflação.
né, que são esses instrumentos todos que a gente viu aí, tá? Na verdade, a gente viu a prova hoje praticamente aqui no vídeo, só faltou o cálculo. O cálculo eu deixei pra aula de vocês mesmo, tá? Bom, então, vou fazer o seguinte, gente, vou encerrar, tá? Qualquer coisinha, vou estar no Instagram aí, ou eu vou estar no grupo do WhatsApp, tá? Vou encerrar por causa que a gente tem um período bem pequenininho, tá? Agradeço aí a participação de vocês nesse domingo frio, chuvoso, né? Com um papo de economia para esquentar aí o domingão, né? Muito obrigado, Ailton. Lelê, duas tentativas, tá? Sua pergunta. Mila, obrigada, gente. Obrigada aí pela participação, pelas perguntas. Se por acaso passou alguma pergunta eu não vi, não tem problema. Coloca aí no Instagram que eu respondo ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Imagina, vocês que são ótimos, vocês são 10. Beijo, até semana que vem. Estudem, bom descanso e tomem cuidado aí, tá? Com o vírus, com a pandemia. Se cuidem até essa semana, tá? Boas provas aí. Beijão.